Saudações cordiais a todos os amigos e amigas, leitores e patrocinadores do blog Médico Animósico. Eu sou Rui Mendes e hoje estamos aqui para gravar mais um encontro. Sejam bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. E o tema que vamos tratar aqui hoje é bastante triste, pois fala exatamente da morte do Brasil e a volta dos militares ao poder. Como nós temos podido acompanhar na internet, em todos os noticiários, cada vez mais juízes e militares invadem o terreno da política, dão opiniões e tomam atitudes que não lhes dizem respeito. E por isso nós elegemos esse tema para abordar um pouco o que está acontecendo e quais são as linhas temporais que estão sendo criadas para o futuro do país. Primeiramente, para entender a morte do Brasil, não se pode falar em morte do Brasil sem falar na Rede Globo. Justamente porque a Rede Globo criou um conceito estético que as pessoas no Brasil inteiro praticam de maneira a não cultivar nenhum tipo de conteúdo em si mesma, a não ter conhecimentos, a não ter experiências e conclusões, e simplesmente repetir a estética que aprende nos noticiários, repetir a estética que aprende nas novelas, na intenção de provar para si mesmo e para o mundo que é uma pessoa inteligente. Então, quer dizer, através do conceito estético propagado pela Rede Globo de televisão e todas as outras emissoras do Brasil, através de uma classe jornalística narcisista que não se compromete com a informação e quer frequentar os salões do poder, quer puxar o saco desse ou daquele político com quem simpatiza, através dessa classe artística, dessa classe de jornalistas, através de gays e cristãos, as pessoas do Brasil foram sendo desumanizadas, de maneira a materializar essa direita golpista que governa o país há quase 3 anos, com total eficiência no que tange defender os próprios interesses. E do outro lado, uma esquerda burra, uma esquerda narcisista, uma esquerda covarde, uma esquerda que não prende criminosos, uma esquerda que bajula e respeita os seus inimigos e que vai usando a prisão do maior líder esquerdista, do maior líder socialista de todos os tempos, como forma de autopromover a sua campanha, de autopromover a sua arte, como se uma injustiça como a prisão de um inocente sem provas fosse algo que só pudesse ser resolvido através de passeata, através de protesto, quando a gente sabe que uma guerra não se luta com ideologia, com passeata e com protesto. Uma guerra se luta com armas. Não dá para você pregar uma ideologia pacifista no campo de batalha, né? Então o que nós estamos vendo hoje é o descortinar de toda burrice, de toda ilusão que transformou os brasileiros em seres impotentes, submissos, que aceitam de maneira dócil a decisão de qualquer magistrado, que não lutam pela manutenção dos seus direitos, que aceitam prender e derrubar pessoas inocentes para ser governado por criminosos com abundância de prova. Então, quer dizer, essa coisa do brasileiro acreditar que vai resolver os problemas do país votando, talvez seja um dos pilares principais que tornou possível 3 anos de golpe. E é uma ingenuidade tremenda das pessoas acreditar que, se os militares já declararam que não vão aceitar Lula de volta ao poder, é uma ingenuidade muito grande achar que tanto a direita como os militares vão aceitar a eleição do Haddad e que o Haddad vai assumir a presidência da República e que a direita que enfia os seus rabinhos entre as pernas, porque agora é a vez da esquerda brilhar. Não são assim as coisas e não vai ser assim que as coisas irão acontecer, porque se dessa forma acontece, as ilusões das quais os humanos encarnados no Brasil necessitam estar livres se prolongarão. Então é possível. Imaginem vocês, sendo Lula quem é, com a biografia que tem e não tendo nada comprovado criminalmente contra ele,
já fazem tudo isso de ruim que tem feito para ele. Imagine o que não fariam com Haddad, que é um ilustre desconhecido da maioria dos brasileiros, caso ele ganhe as eleições. Então, quer dizer, a esquerda do Brasil é burra por quê? Porque ela subestima o poder de fogo do inimigo. Ela faz pouco da morte. Ela fica gritando presente quando a pessoa já foi assassinada, como aconteceu há meses atrás, quando eu fui ver o discurso da Dilma Rousseff no Colégio de Advogados de Barcelona. E tanto me decepcionou a postura, tanto dela como das pessoas seguidoras dela. Eu imaginava que essas pessoas tivessem inteligência em um nível muito maior do que elas comprovaram ter. Então, quer dizer, enquanto o Lula está preso, a esquerda toda utiliza a prisão dele para promover sua arte para quem é cantor. Nós vemos aí centenas de canais de internet fazendo a cobertura jornalística, seja da prisão do Lula, seja do lulaço que vai ter no shopping em Belo Horizonte, em Brasília ou não sei onde. Então, quer dizer, o coletivismo e o voluntarismo não impediu o brasileiro de ser hipócrita e covarde, justamente porque toda essa energia usada para apoiar, seja o Lula, seja o Haddad, deveria ser usada para prender os verdadeiros criminosos, mas as pessoas têm medo, as pessoas lamentam as decisões dos juízes, inclusive quando esses são comprovadamente corruptos. E como dizia Rui Barbosa, contra a ditadura do judiciário, nós não temos como nos defender. Então, quer dizer, com a desculpa do combate à corrupção, nós estamos vendo as pessoas minimizarem a atitude delas como cidadãs no voto, e dessa forma elas continuam desfrutando de um profundo nível de ignorância que faz elas acreditarem que a polícia está lá para servir elas, quando na verdade a polícia é apenas o corpo de segurança das nossas elites. Faz elas acreditarem que os juízes existem para punir e castigar as pessoas que te criam problema, quando o que nós estamos vendo é que a magistratura nada mais é do que o corpo de segurança que prende e solta à vontade, com ou sem provas, quem bem entende, para a proteção dos grandes bandidos fisiológicos da história do Brasil e do planeta Terra. Então, quer dizer, graças a essa vaidade, a esse narcisismo e a essa covardia, essa postura infantil, essa síndrome de celebridade das pessoas que compõem a esquerda do país, nós estamos há praticamente 3 anos sendo governados por criminosos com abundância de provas, contra os quais não se faz nada, pois toda a Polícia Federal, toda a Polícia Civil, a Polícia Militar, a maçonaria, estão atuando juntos no sentido de reescrever a história do Brasil. Por isso o ritual do museu no incêndio foi feito, justamente para que a história possa ser reescrita pelos criminosos com abundância de provas, enquanto aqueles contra os quais não se provam nada e mais trabalharam pelo país e pelo povo, certamente apodrecerão na cadeia, porque o Papa não vai sair do Vaticano para ir lá pedir a soltura do nosso Cristo maçônico contemporâneo. Se o Papa sair do Vaticano, ele vai preso por pedofilia pela Interpol. Então, quer dizer, receber o apoio do Papa nesse momento da própria existência é uma faca de 2 gumes, é uma coisa contraditória. Então, quer dizer, tudo leva a crer que a ilusão da esquerda a respeito da própria superioridade e a incapacidade de perceber a própria imaturidade, a própria covardia, o próprio masoquismo, fará com que, enquanto esse herói da esquerda apodrece dentro da prisão, através do método conhecido como progressão escalonada, quando eu tenho uma agenda demasiado chocante para uma nação, para um bairro, para o que quer que seja, eu não posso revelar todas as minhas intenções e planos. Então o que eu faço?
Eu vou pé ante pé, eu vou parte por parte. É disso que se trata a progressão escalonada. Então, quer dizer, primeiramente nós tivemos uma campanha de difamação a respeito das esquerdas, diziam que iam transformar o Brasil num país comunista. Logo nós tivemos o derrubamento com profundos requintes de machismo e crueldade da presidenta Dilma, sem que ela tenha cometido nenhum crime. Logo nós tivemos a ascensão ao poder de um presidente profundamente comprometido, seja com a corrupção, seja com as religiões regressivas, etc. Logo, a prisão sem provas do maior presidente que o Brasil já teve, e isso são dados estatísticos que comprovam, não são as minhas palavras. E claro, também a ascensão dos arquétipos dos juízes cristãos com síndrome de heróis, caipiras que falam Massachusetts, e toda uma magistratura corrupta que protege o PSDB e governa o país. E agora, claro, a última fase da agenda é a volta dos militares ao poder. Nós temos aí um capitão, que é uma pessoa extremamente doentia, que tem a clara intenção de acabar com a democracia, de acabar com o Estado laico e trazer de volta a Idade Média para o Brasil, permitindo assim que a teocracia cristã governe o Brasil, da mesma maneira que o Talibã governa o Afeganistão. Então, quer dizer, nós estamos diante de uma linha temporal bastante problemática, que já está bastante bem materializada no que tange o seu processo 3D, e é por isso que os militares estão colocando as manguinhas de fora, é por isso que estão fazendo declarações infelizes, justamente para perpetuar no povo e nas pessoas a ideia de que a burrice, a ideia de que a mentira, de que a pobreza, de que a religião são coisas inevitáveis, inerentes à natureza humana, quando em verdade as coisas não são assim. Por isso é muito importante que as pessoas que estejam no Brasil e tenham intenção de ser felizes, cogitem a possibilidade de deixar esse país, virar imigrantes, justamente porque tudo leva a crer que, graças à postura narcisista das pessoas que se creem mais jornalistas, mais gays, mais cristãos do que humanas, materializando a esquerda burra da qual nós tanto falamos, ou seja, é possível que o Brasil se transforme em um celeiro de almas aprisionadas na religião, na tentativa de materializar uma terceira guerra mundial, na tentativa de criar divisão na América Latina, para que ali jamais aconteça o que aconteceu em Europa após a Segunda Guerra, que foi a criação de um estado de bem-estar social para que todas as pessoas que sejam trabalhadoras possam existir e viver com dignidade, e não da maneira mendicante que nós vemos as pessoas existirem no Brasil, né? Então é possível que venha a haver revolução, é possível que tudo isso que eu estou abordando aqui seja necessário até chegar naquilo que nós conversamos alguns encontros atrás, que era justamente a militarização total do país para o fim do cristianismo. Então é possível que no Brasil o cristianismo ainda tenha que ganhar muitos espaços, inflar-se de maneira a incomodar as pessoas, para que essas sintam falta do Estado laico, para que essas sintam falta do Estado de Direito. E a mesma coisa aconteceu em Portugal, ou seja, antes que a esquerda voltasse no governo de Portugal e as coisas começassem a melhorar, como tem acontecido de 2, 3 anos para cá, houve um governo neoliberal de direita, como está acontecendo na Argentina, como está acontecendo no Brasil. E claro, isso é um assalto, isso é um roubo por parte das nossas elites, que pretendem minimizar a necessidade de um Estado laico que equilibre
tanto o poder financeiro, como o poder religioso, como o poder bélico-militar, que em verdade são os três poderes que comandam a humanidade, principalmente desde a perspectiva da reciclagem álmica, né? Então, em outros vídeos, nós já abordamos aqui o quanto militarismo, homossexualidade e cristianismo são os tripés de uma mesma realidade que a maioria das pessoas não tem capacidade de perceber o quanto trabalham juntas e ficam identificados apenas com uma dessas três realidades através da qual a pessoa em questão está evoluindo, né? Então é muito importante que as pessoas deixem de ser idólatras, seja de seus artistas favoritos, seja de seus representantes políticos, seja dos jornalistas da TV com os quais elas simpatizam, e que em verdade são pessoas extremamente comprometidas com a mentira, porque foi isso que a Rede Globo fez no nosso país, é isso que a TV Record do Bispo Macedo tem feito em nosso país, comprometer todas as pessoas com a mentira. E eles fazem isso através do sistema de crença e modelo mental cristão, eles fazem isso através da distribuição de empregos, da distribuição de favores, ou seja, criar o conceito de que existe um ser humano VIP e outro que tem mais é que se fuder mesmo. É algo que já vem sendo construído na história do nosso planeta há bastante tempo. E o cristianismo e a Rede Globo apenas manejam a energia de maneira a manter essa heliografia escravizante que todos no Brasil e também em Portugal são bastante adictos, né? Então, assim, vai ser necessário que esses indivíduos que se identificam com os seus heróis e pensam que basta apoiar eles, puxar o saco deles, chamar eles de mestre, que tudo vai sair bem, despertem. E certamente que esse despertar se dará através de mais e mais violência, mais e mais mortes de pessoas e militantes, porque é essas armas que melhor o nosso inimigo maneja. Então, quer dizer, aqueles que forem pacifistas terão de abandonar os coletivos para poder viver de maneira coerente através desse pacifismo, justamente porque se não fosse uma esquerda burra pacifista, o Lula jamais teria sido preso sem provas. E o fato de ele aceitar ser preso sem provas nivela ele com algo que é o contrário da militância esquerdista, né? Então, quer dizer, enquanto no resto da América Latina as esquerdas organizam o tráfico de cocaína, montam as Farc, dão trabalho para o governo, a esquerda do Brasil faz beicinho e vai presa sem provas, porque o juiz caipira mandou. E assim, todos os juízes são respeitados de uma maneira que qualquer psicopata que esteja ali naquela cadeira, como é o caso do meu pai, que é juiz e todos sabem, esteja livre de ser punido ou castigado por suas arbitrariedades. Então eu não quero tirar a esperança das pessoas, é possível que exista uma luz no fim do túnel, mas é uma ingenuidade muito grande achar que a solução... o Lula não pode ser eleito, ele vai continuar preso, então vamos votar no Haddad. Gente, isso é covardia, isso é mentira. Vocês estão atuando que nem ator da Globo, que perde o emprego na Globo e fica feliz porque consegue fazer novela na Record. Quando ser ator, ser artista no nosso país, nada mais é do que ser o bobo da corte das elites para manter as massas calminhas, para manter as massas iludidas, para manter as massas desejando um dia ser que nem o ídolo, tocar guitarra ou cantar que nem o ídolo. Então, quer dizer, a classe artística brasileira e os jornalistas brasileiros têm as mãos sujas de sangue, justamente porque eles trataram de emburrecer a população de maneira a encantar essa, de forma que essa não foi em busca do desenvolvimento da sua própria cidadania,
não participa das decisões que acontecem na prefeitura, no governo do estado, ela se sente mal em frequentar esses prédios. Ela terceirizou o governo da própria cidade onde vive para bandidos, para o PCC, para o PSDB, que quer projetar no PT toda essa aura de criminalidade que os paulistanos e os cariocas sabem muito bem que sempre existiu e governou a vida deles, e que eles fingem ser normal, justamente porque humildade, ação política para legalizar as drogas ao invés de ter que comprar ela do crime organizado, ninguém vai ter, seja por medo de ser preso, seja por medo de receber retaliações desses criminosos que lucram com a proibição das drogas. Então, claro, enquanto os cidadãos do Brasil não forem indivíduos, o Brasil vai permanecer morto. O Brasil já não tem cérebro faz muito tempo, e agora o coração do Brasil parou. Por quê? Porque aqueles que deveriam ser seres humanos e unir-se em nome da humanidade estão separados em nome do cristianismo, em nome da vontade de dar o cu, em nome do direito de poder propagar mentiras e lutar para que essas existam e governem as suas vidas até o final dos tempos. Então, quer dizer, é um momento complicado. Quanto menos vocês estiverem comprometidos com esses coletivos, melhor será para todos vocês. Lembrando que o suporte terapêutico pode ser bastante útil nesse momento de convulsão social, nesse momento em que as pessoas acreditam que existe uma luz no fim do túnel, porém cada dia as coisas são piores. Então é preciso que a esquerda do Brasil tenha a humildade de admitir de que eles foram enganados. E não foi pela direita, não foi pelos golpistas, eles foram enganados pela própria vaidade, que faz com que eles reproduzam aquele comportamento ridículo propagado pela Rede Globo, que gera aquele complexo de superioridade, como se o fato de você ser uma pessoa honesta fizesse de você superior a uma pessoa corrupta, mas quem está governando a sua vida é esse corrupto. Então, quer dizer, as coisas têm limites. E é por isso que às vezes é importante, se você não pode vencê-los, não junte-se a eles. Faz suas malas, vira as costas e vai embora. E é por isso que Portugal está abrindo suas portas para tantos brasileiros. Porque quando as pessoas, principalmente os cariocas, se deem conta do que eles apoiaram, que eles estão criando uma teocracia que vai fazer com que o país seja devolvido à Idade Média, quem tiver dinheiro vai ter que ir para algum lugar. A maioria vai para os Estados Unidos, porém Portugal, por causa do idioma, entre uma série de outras coisas, que a nível kármico funcionam, se transformará numa espécie de Brasil em plena Europa, justamente porque as coisas que devem acontecer aí são bastante problemáticas, são bastante sangrentas. Toda a crueldade que nós estamos vendo as pessoas da direita praticarem não seria possível sem a omissão, sem a covardia da esquerda burra, da esquerda narcisista, que assiste a Rede Globo, que lê Folha, que lê o Estado de São Paulo. Né? Então, quer dizer, é uma contradição muito grande. Quando eu morava no Brasil, eu já intuía que isso ia acontecer. Talvez por isso sempre tive a necessidade de viajar, de estar longe de casa. E materializei uma realidade para mim hoje, onde eu sei que não seria possível permanecer vivo no Brasil pelo simples fato de ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, comprometida com a verdade. E tanto isso é real, que o grupo de sábios e a Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alpha me escolheram para ser seu único representante encarnado. E para isso eu aqui estou escrevendo esse blog e gravando esses vídeos para que vocês tenham mais e melhores ferramentas quando decidam ser indivíduos e desistam de ser vitimistas, coletivistas, lutando por causas perdidas que apenas transformam vocês em seres cada vez mais ignorantes, cada vez mais escravos. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência
Até o nosso próximo encontro. Boa sorte para quem estiver no Brasil e muito obrigado.